Muito boa tarde, professores. Vamos então dar início à nossa segunda sessão de formação, hoje que é específico do processo criativo, portanto o módulo 2, e para a agenda de hoje teremos o João Correia de Freitas, portanto presidente da Educom. Depois passaremos para o módulo 2, portanto, em que teremos uma apresentação da Cláudia Lima e minha, portanto, sobre o processo inerente ao módulo 2. Depois temos o testemunho da professora Clara Ferreira, da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, que portanto, trabalhou com uma equipa de alunos no ano letivo passado. E depois teremos a Marta Pimentel, a Maria Antunes, Duarte Teixeira e Lúcia Cruz, por parte da IBM, que nos falarão sobre o Design Thinking, como se criam soluções que encantem os seus utilizadores. Teremos uma agenda cheia para esta sessão e, portanto, sem mais demoras, eu passaria a palavra ao João Correia de Freitas, por parte da Educom. João? Muito bem, muito obrigado. Não sei se foi a Cláudia ou se foi a Matilde, porque estava em projeção. Matilde. Obrigado. Obrigado por me passares a palavra. Boa tarde a todos. É naturalmente com muito prazer que aqui estou convosco. É uma pena não estarmos todos na mesma sala, é sempre mais simpático, mas que bom termos as tecnologias para nos permitir mesmo assim, cada qual do seu ponto geográfico, podermos participar todos numa sessão de trabalho conjunta. Por falar em sessão de trabalho, eu não preciso nada que o façam relativamente a mim, mas estava-me aqui a perguntar se não é habitual gravar esta sessão para depois consulta, não? Tenho, mas vou precisar de... Está ali. Okay, Professor António, eu preciso que desliguem, desculpe João, que desliguem os vossos microfones e a sessão já está a gravar. Já está a gravar, pronto, ok, muito bem. Assim está ali no canto superior esquerdo, não estava a olhar cá para baixo e não estava a ver. Pronto, portanto a mim cabe-me, digamos, o simpático papel de não vos ocupar durante muito tempo, e é logo no início, quando está tudo relativamente fresco depois de um dia de trabalho, de certeza afincado nas escolas, e o que me cumpre aqui trazer é uma síntese, se quiserem, um brevíssimo resumo do que é a Educom, que é uma associação de professores, e do que tem sido o nosso trabalho e qual é o nosso contributo no âmbito desta formação. Portanto, a Educom, temos ali um colega que está ali a acertar umas coisas. A Educom é uma associação, como eu vos disse, é uma associação que nasce depois portanto, no decurso do projeto Minerva, que é uma coisa antiga, como vocês sabem. Aliás, olhem para os meus cabelos brancos e não ficarão de certeza surpresos de eu vos me situar desde essa altura. Portanto, é uma coisa que nasce em 96, na altura o projeto Minerva tinha mais ou menos acabado, nunca se percebeu muito bem quando é que foi a data de término, e vinha muito da ideia de que as redes de computadores permitiam um trabalho colaborativo muitíssimo interessante, e portanto que era um disparate ele ficar apenas confinado ao período temporal de um projeto como Minerva, e por isso esta associação foi construída para dar continuidade. O que logo, à partida, eu faço sempre esta citação de fonte, de raiz, para vos deixar aqui duas ou três ideias. A primeira que tem a ver com o projeto, a segunda que tem a ver com rede de professores, a terceira com os computadores a ajudarem a fomentar essa mesma rede. Ora, não vou obviamente traçar o historial da associação, não faria sentido, mas sempre vos posso ir dizendo que desde essa altura que temos estado sempre envolvidos nas iniciativas que em Portugal têm trabalhado a utilização educativa dos computadores, das tecnologias de informação e comunicação, ou, se quiserem, numa acessão mais modernista, aquilo que também é chamado de e-learning. Mais recentemente, a associação foi convidada pela Direção-Geral de Educação a constituir-se parceiro com a CDI Portugal, a entidade que gera e que dinamiza
o Apps for Good, para podermos precisamente emprestar algum saber fazer, algum saber acumulado que já tínhamos nesta área de utilização das redes de computadores na formação, seja de professores, seja na formação dos nossos jovens. E foi com isso, digamos que foi assim que foi feito o ponto de partida da EduCom. A nós, como, digamos, mais calhados nas questões da formação de professores, cumpre-nos o papel de dar o desenho, de contribuir para o desenho da formação que vocês hoje estão aqui, embora, naturalmente, do ponto de vista mais substantivo, esse tenha a ver com a natureza do projeto, com os conteúdos do projeto e tenha sido, naturalmente, montado pela CDI Portugal. Mas, do ponto de vista do que é fazer formação de professores, da importância de estarmos em rede, de haver a disponibilidade online, de haver uma estratégia de proximidade, de sempre que possível essa formação articular-se com evidências do terreno e que essas evidências sejam produzidas em contexto real, isto é, de acordo com os problemas que os professores vão sentindo. Tudo isso são, se quiserem, aportes, contributos que a EduCom deu ao longo deste processo e continua a andar, na medida em que procuramos sempre melhorar e trazer a melhor solução possível de formação para este Apps for Good. O Apps for Good para nós é uma pequena joia, é de facto uma equipa, por um lado, uma equipa extraordinariamente dinâmica e motivada, que é um prazer ver trabalhar e com quem é um prazer estarmos a colaborar, mas é também uma joia porque traz para o terreno uma das nossas principais preocupações. E a nossa preocupação na utilização dos computadores nas nossas escolas é que os alunos façam coisas, construam, procurem resolver problemas, construam soluções, construam atividades ricas em torno da utilização das tecnologias. E, enfim, conquanto seja digamos, uma situação mais focalizada, que tem a ver com a construção de aplicações, de apps, para um bem coletivo, sem dúvida alguma que é uma utilização extremamente pertinente e justificada das tecnologias, responde, como vocês vão ver ao longo desta formação, à identificação de problemas concretos e à estruturação de soluções para dar resposta a esses problemas. A tecnologia surge como um elemento de criatividade, de construção ativa e de cidadania e, portanto, desse ponto de vista, a EduCom sente-se em casa, sente-se plenamente irmanada e sente ainda um privilégio muito grande em poder dar o seu contributo para que esta formação tenha o maior sucesso e para que vocês, que são os seus destinatários, possam usufruir o melhor possível deste trabalho que aqui agora vos vai ser apresentado. Muito obrigado pela vossa atenção, espero ter-me contido aos 5 minutos que me tinham dito que eu tinha que utilizar e, portanto, passava a palavra, ou devolvia a palavra à Matilde, a não ser que alguém tenha alguma pergunta que queira colocar e para a qual eu naturalmente fico à disposição para procurar responder. Ora então, e sem mais demoras, eu darei seguimento então, obrigada João Correia de Freitas, sem mais demoras eu darei então seguimento à apresentação, porque hoje, como a Matilde já vos disse, temos uma sessão cheia e portanto, sem mais demoras eu vou então compartilhar o meu ecrã convosco para passarmos então à exploração de algumas ferramentas de como surgem as boas ideias, como é que nós podemos tirar partido e dinamizar com os nossos alunos algumas atividades que fazem com que eles de facto possam, enfim, surgir e possam, eles às vezes acham que não são dinâmicos e que não são criativos e portanto eu acho que é interessante nós também partilharmos convosco aqui algumas ferramentas. Eu não sei se me estão a ouvir bem, eu pedi a todos os professores que no decorrer da minha apresentação e da Matilde que fossem colocando questões no chat, eu vou fazer também algumas provocações ou alguma pergunta e vão também, eu vou acompanhando aqui deste lado com o chat, toda a gente consegue ver o meu ecrã, certo? Sim, Cláudia. Okay. Pronto, muito bem. Eu vou se calhar só pôr isto assim em modo... Ok, pronto. Então, como é que nós podemos então fazer com que os nossos alunos surjam e desenvolvam boas ideias no âmbito Webs for Good? Relembrar-vos que nós no âmbito Webs for Good temos a tal viagem, só para contextualizar, e eu imagino que a maior parte dos professores neste momento esteja no módulo 2, portanto esteja a avançar exatamente depois daquele módulo mais de introdução, mais inicial, que estejam a maior parte a avançar já para o módulo da criação, da geração de ideias e depois da seleção que a Matilde já vos vai falar. E portanto neste módulo
de acordo com estas 3 sessões, digamos assim, o ponto 2 e o ponto 3, a Matilde falar-vos dentro de momentos, e eu vou-me deter mais nesta questão então de como é que nós podemos gerar boas ideias. E com isto, portanto, dizer-vos que, de acordo com aquilo que está previsto e que nós tivemos a ocasião também de trabalhar convosco na formação presencial, nós temos várias opções e várias fontes e no fundo, de acordo também com aquilo que está previsto na metodologia, podemos ir, e há um exercício que está na plataforma também um bocadinho nessa lógica, da lógica das rotinas, dos interesses e das paixões. Portanto, podemos, se eles gostam de futebol, se gostam de música, se gostam de reciclagem, se gostam de animais, se gostam de, enfim, ir um bocadinho ao encontro dos interesses e das paixões deles, também ir um bocadinho ao encontro daquilo que são as rotinas e, portanto, o exercício do dia mau que está lá, que vos falava há pouco. E, portanto, são aquelas situações do dia-a-dia aborrecidas que podemos minimizar e que, de alguma forma, podemos trabalhá-las. Esqueci-me do cartão em casa, mas não me esqueço do telemóvel e, portanto, se calhar pensar em algumas soluções, e esta é uma solução que normalmente surge quando falamos do dia mau. Enfim, situações, de alguma forma, que nos colocam algum entrave no dia-a-dia e que nós podemos minimizar com a ajuda da tecnologia. E, portanto, além disto, portanto, dos interesses e das paixões e das rotinas, nós temos também olhar um bocadinho, e é um bocadinho a proposta do Apps for Good, que é olhar um pouco à nossa volta, sair um bocadinho também só do contexto escolar e olhar à nossa volta, à nossa comunidade. E, portanto, falar com a família, envolver a família, falar com amigos, falar com associações locais, e nós temos belíssimos casos, aliás, temos aqui professores hoje que seguramente têm belíssimos casos do ano passado e dos anos anteriores com experiências neste domínio, e, no fundo, também ir então às apps que já existem e à experiência de uso. Portanto, como nós vos falamos, se bem se recordam, na formação presencial, as apps não têm que ser, aliás, cada vez é mais difícil nós termos apps que são completamente disruptivas, não é? Portanto, de alguma forma, podemos olhar para as apps que já existem, podemos olhar para aquilo que é a experiência do uso dos utilizadores, o que é que eles dizem, mas sobretudo aqui a proposta do Apps for Good, e por isso é que eu pus aí esse olhar atento, não é? Que é pôr os jovens um bocadinho desfocados deles próprios e atentos às coisas do dia-a-dia, às coisas que se passam à sua volta e às coisas do dia-a-dia, e pus-vos aí inúmeras ferramentas onde vocês se podem, enfim, inspirar. Não são estas obviamente as únicas, mas onde vocês se podem inspirar para dinamizar, e onde eles podem inspirar para enfim, surgir e pensar em temas. E às vezes estas coisas, eu trouxe este conceito que eu acho muito engraçado, que é o conceito de, esta palavra acho que não tem tradução, não é assim uma coisa um bocadinho estranha, em português conhecem, não é? Conhecem serendipity, portanto em português não tem, sim, ok, estão a dizer que sim no chat, ok? E portanto este conceito de, às vezes nós estamos à procura de alguma coisa, e eu pus-vos aí vários exemplos, desde a maçã de Newton com a teoria da gravidade, desde o vírus da gripe, que enfim, esta situação também, desde os post-its, que é uma coisa que nós hoje todos utilizamos na escola e nos escritórios e etc, e portanto às vezes nós vamos descobrindo coisas e vamos descobrindo, são acasos, mas também nós temos que estar despertos para esses acasos, porque senão, obviamente, se não tivermos este olhar atento ao nosso dia-a-dia e obviamente sempre as nossas motivações, os nossos interesses, um tema que nos diga alguma coisa, e nós temos inúmeros casos de equipas do Apps for Good que desenvolveram temas, ou porque os pais sentiam essa necessidade e, portanto, eles próprios viam na comunidade essa necessidade. Portanto, temos inúmeros exemplos. Precisamente a proposta é esta de estarmos a olhar, um olhar crítico e um olhar mais atento àquilo que se passa à nossa volta. Com isto, deixem-me passar, a ideia é soltar as ideias. Portanto, nesta fase, obviamente vocês podem me dizer assim, pois é difícil, não é? Se nós vamos deixá-los dizer tudo, mas a ideia é um bocadinho isto. Se nós estamos numa fase de brainstorming, a ideia é não estar a julgar ou não estar a censurar, é apresentar mais ideias com base naquelas, e portanto aqui é um bocadinho proibido, mas a ideia é, ok, nós temos um grande tema que gostamos e que corresponde à nossa, e portanto vamos, ou vários temas, e portanto dentro daqueles temas vamos tentar não seguir aquela lógica de mas isso é difícil, não temos tempo, portanto nesta fase, isto não dá, se calhar é muito complicado de fazer, portanto tentar evitar um bocadinho essa lógica e tentar, quanto mais ideias nesta fase para cima da mesa melhor, para depois obviamente podermos fazer o trabalho que a Matilde nos vai falar a seguir, de começar a avaliar as ideias que têm mais digamos, pernas para andar, não é? As ideias que são melhores para ser trabalhadas. E com isto eu ia partilhar convosco aqui alguns exercícios. Estes exercícios todos vão estar no Moodle depois. Deixem-me só sair daqui da apresentação para vos mostrar. Há aqui alguns que não sei se toda a gente conhece.
eu vou-vos mostrar e vou partilhar aqui o meu ecrã novamente. Deixem-me só mudar aqui, se eu conseguir mudar aqui, ora interromper e partilhar. Pronto. Conseguem ver este exercício? Sim. Sim, ok, pronto. Então a ideia é, este é um exercício que vocês podem utilizar, é uma variante, obviamente, do brainstorming, e é, ok, definimos o problema central e depois a partir daqui temos letras e podemos pedir aos jovens que, com base nas letras, preencham todos os espaços a partir da ideia inicial. É uma das ferramentas que vos vamos deixar, que pode ser também interessante. Outra ferramenta que nós também partilhamos convosco tem a ver com as analogias com a natureza. No fundo é aqui uma tentativa de descrever ou encontrar uma lista de animais e escolher um e pensar no máximo de características desse animal e, portanto, a partir das características desse animal, explorar as ideias ao problema e, portanto, ir melhorar a lista. Portanto, também pode ser um exercício e vai ficar também disponível para vocês se virem que é interessante, obviamente, dependendo dos temas e das idades. Depois, o outro exercício que eu vou partilhar convosco, não sei se toda a gente conhece, eu parece-me um exercício muito interessante e posso-vos dizer até já de experiência própria, porque também já fiz e acaba por ser uma coisa muito interessante e que não sei se toda a gente conhece, que é o World Café. Conhecem? Conhecem pessoas? Não estou a conseguir ver aqui. O chat. Ok, sim, não, ok, pronto. Ou seja, o World Café é um exercício que acaba por ser muito, muito interessante, que é, no fundo, e se vocês conseguirem ver aqui, se calhar as imagens ajudam, que é um bocadinho a lógica de, nós vamos colocar os alunos, vocês têm depois aí também a referência, se quiserem explorar, é um bocadinho um contexto de pôr os alunos num sítio, num local um bocadinho diferente. E vamos pôr um espaço e vamos definir um espaço na escola ou até fora da escola, se tiverem essa possibilidade, em que vamos fazer uma sessão que é um World Café, em que os alunos vão estar divididos, ou uma dar indicação a algumas pessoas que já fizeram, outros que é muito interessante e motivador, ok? Portanto, a ideia é dispor os alunos todos em formato de café e colocar um espaço, obviamente definir um tema, e para esse tema, imaginem que eles têm um tema que gostavam de trabalhar, convidar, digamos, pais ou personalidades da comunidade, até outros professores, o presidente da junta ou da câmara local, ou representantes das associações. No fundo é definir um tema e pô-los a eles num espaço diferente, porque nós quando queremos também que as ideias fluam, também os espaços com alguma informalidade ou espaços diferenciadores acabam por ser interessantes e acabam por... E depois o interessante disto é, eles têm post-its, têm um ambiente de café, a ideia é esta, até podem ter chá, ou ter um sumo, ou ter uma coisa qualquer, obviamente dependendo dos vossos recursos, podem ter roçados, e a ideia é abordar o tema e várias perspectivas sobre o tema e fazer uma conversa informal. E isto traz-lhes alguns insights que podem ser engraçados depois, por exemplo, fazer na aula seguinte, ou enfim, não é, quando vocês entenderem oportuno, mas seguidamente a isto, eles fazerem, por exemplo, uma síntese dos insights que tiveram e das principais contributos que as personalidades que estiveram presentes deram, e acaba por ser uma coisa muito, muito, muito interessante e que acho que vale a pena, enfim, obviamente, dependendo das vossas planificações e das vossas contingências, obviamente, não é, planear. E este é outro dos exercícios que eu vos deixava. Depois temos aqui outros exercícios, muito rapidamente, que é o exercício que se calhar mais gente até pode conhecer, que são os chapéus do pensamento. Já conhecem este a professora Clara está a dar indicações que ainda não neste formato, mas fez uma coisa parecida, não é? Ok, conhecem, portanto, os chapéus do pensamento. Ok, a ideia é, temos um tema, damos cartões com cores diferentes a diferentes alunos ou até diferentes equipas, se quisermos, e depois depende da dinâmica que quisermos, e a ideia é cada um deles vai assumir um papel e vai fazer uma pesquisa e vai discutir o tema sobre a perspectiva do chapéu que lhe calhou. Se for o vermelho, vai discutir isto com base nas emoções, se for o branco, é a perspectiva dos dados, do factual, vai procurar dados que possa trazer para a discussão sobre aquilo, o preto mais associado aos riscos, enfim, cada um dos chapéus tem uma perspectiva e assumem na discussão e pode ser feito dentro da equipa, com a turma, pode ser feito aqui de diferentes formas e que acho que também acaba por ser uma ferramenta interessante para vocês utilizarem e com as vossas equipas. E depois, por fim,
ou melhor, mais duas, mas uma delas que me parece também interessante, que é um bocadinho pôr em causa, e já falamos disso a propósito do Apps for Good, não é? Que a metodologia no fundo preconiza isso, mas a ideia é, deixem-me só ver se eu consigo partilhar convosco, aqui, opa, peço desculpa, acho que não estou a conseguir partilhar, que é peço desculpa pela expressão, o exercício chama-se mesmo Mas Por Que Raio? Mas Por Que Raio é que, deixem-me só ver se eu consigo, acho que não estou a conseguir partilhar convosco conseguem ver? O Mas Por Que Raio? Pronto, mas a ideia é olharmos com um olhar crítico, não, ok, estão-me a dizer que não sei porque é que isto não está a partilhar, deixem-me só então fechar novamente, interromper e tornar a colocar, desculpem, aqui, assim, Mas Por Que Raio? Tem assim este nome esquisito, mas é no fundo uma... Ok, acho que agora já vai. Pronto, a ideia é pôr um bocadinho em causa, despertar a curiosidade e a observação e pôr um bocadinho em causa aquilo que é o dia-a-dia. Então, é olhar para as coisas do dia-a-dia e olhar com um olhar crítico, não é? Por que raio usamos papel, por que raio há filas na cantina, pronto, isto pode ser também uma ferramenta interessante, olhar para isto e quem diz estas perguntas obviamente diz outras, mas é olhar com um olhar crítico para estas coisas. E depois, por fim, deixava-vos só antes de passar à Matilde, os mapas mentais, que também pode ser uma boa ferramenta, não sei se usam, com certeza alguns de vocês também usam, os mapas mentais, pronto, que de alguma forma, conseguem ver a minha apresentação? Este é um exemplo, mas há inúmeros, sim, ok, pronto. Há inúmeros exemplos a esta ferramenta, esta até tem uma limitação em termos de número de mapas, mas há outras seguramente, pronto, que vocês podem obviamente explorar com eles e ajudá-los a organizar as ideias e pôr para lá as ideias todas que têm e gerar um mapa que é interativo, é colaborativo e portanto pode ser também uma excelente ideia. Está bem? Isto vai ficar tudo disponível no Moodle, assim como alguns vídeos, etc. também de algum material complementar, fica tudo disponível. Está bem, professores? Alguma dúvida, alguma questão? Estamos disponíveis. E sem mais demoras, Matilde, temos uma agenda a cumprir. É verdade, obrigada Cláudia. Eu vou então partilhar aqui a minha tela. E esperemos, Cláudia, que depois de todos estes exercícios surja uma tempestade de ideias. Exatamente. Dos alunos em sala de aula, e se mesmo assim for desafiante, professores, nós enviamos também um e-mail, portanto, com algumas ideias que vocês podem explorar e os vossos alunos podem apresentar soluções, nomeadamente, portanto, por parte do BNP, que criou uma categoria específica para o Apps for Good sobre o ambiente, e também outros temas ligados, por exemplo, à Galp, portanto, aos consumos conscientes da energia, entre outros ligados também aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto, também podem partilhar com os vossos alunos. Ora, e depois então, seguindo estas sessões de trabalho que estão inerentes ao módulo 2, depois desta tempestade de ideias, é preciso começar então a organizá-las, a avaliá-las e depois então selecioná-las, porque é suposto que no final deste módulo os alunos fiquem com apenas 2, 3 ideias, que são aquelas que têm o maior potencial para depois levarem para o módulo 3. Ora, e depois desta listagem toda de ideias, um dos primeiros exercícios para os alunos começarem a selecioná-las é a votação por pontos, ou o dot voting. E depois, a partir daí, então, é proposto alguns exercícios para começarem a detalhar as ideias e depois, então, chegar às 2, 3. Nomeadamente, temos a técnica dos 5 Ws, o mini pitch e ainda o roleplay, isto tudo na fase de organização. E como eu vos falava, portanto, a primeira fase de seleção das ideias, de forma a que da listagem de toda essa tempestade os alunos fiquem apenas com 5, podem então a cada equipa, portanto, votar. Isto pode ser feito de forma presencial ou de forma online. Se for de forma presencial, uma das formas que poderão seguir é os alunos, portanto, colocarem todas as ideias que tiveram em post-its
e a partir daí cada elemento da equipa coloca então um ponto à frente da ideia que mais gosta ou com que se identifica mais. E no final então, portanto, as 5 mais votadas são aquelas que passam então para a fase seguinte. Ou então tem também aqui, portanto, este site onde poderão fazê-lo de forma online. Então daqui sairão as cinco ideias e dessas 5 vamos então começar a detalhá-las e a criar, digamos assim, uma história à volta dessas ideias. E esta é uma das técnicas, portanto a técnica dos 5 Ws. Na formação presencial, se bem se recordam, ou para quem esteve presente, nós falámos também noutra técnica que tem o mesmo efeito, que é o Vex Factor, em que neste caso, os alunos têm então de responder a estas 5 questões. Portanto, quem é que é afetado pelo problema? O que é o problema? Onde é que ocorre o problema? Quando é que acontece o problema? E porquê é que isto é um problema? Portanto, tudo isto os fará refletir de uma forma mais profunda sobre os problemas que eles estão a propor, minimizar ou a resolver. E depois, então, dos 5 dados para cada uma das ideias, vocês podem também propor aos alunos fazerem um mini pitch. E o mini pitch, portanto, é uma pequena apresentação que não deve ter mais do que 30 palavras ou 30 segundos e costuma ter, portanto, este template, esta estrutura. Obviamente não tem que seguir esta ordem, mas fica aqui a sugestão, em que, portanto, cada equipa faz então um mini pitch que pode fazer, por exemplo, para os restantes elementos da turma, em que, portanto, estamos a desenvolver uma app, portanto, nativa, híbrida ou web app, para ajudar quem? A resolver, portanto, o problema X, e aqui podem ainda adicionar, portanto, um ingrediente secreto, portanto, aquilo que os alunos propõem que seja diferenciador daquilo que já existe. E, portanto, esta comunicação, às vezes pensamos que temos todas as ideias organizadas na nossa cabeça e quando as vamos comunicar, às vezes, portanto, perdemos-nos ou não são tão explícitas e, portanto, esta é uma boa forma para os alunos organizarem o seu pensamento. E até a partir daqui, portanto, desta comunicação, se os alunos não conseguirem fazer ou resumir a sua ideia neste mini pitch, às vezes pode ser um sinal de que o problema é demasiado complexo e, portanto, ou temos que, se calhar, dividir em partes esse problema que estamos a propor, ou então, se calhar, deixar para uma outra frase. Portanto, este mini pitch, a comunicação também será um bom exercício para fazerem com os vossos alunos. Ou então, podem também fazer um roleplay, portanto uma representação da história do problema e aqui sempre feito para as outras equipas presentes, portanto se tiverem, por exemplo, a trabalhar com mais do que uma equipa e ainda pedir à turma feedback que também se calhar darão, ou então dar as opiniões que daqui se calhar também ajudarão a equipa a selecionar ou organizar melhor os seus problemas. E depois, portanto, desta fase da organização das ideias, os alunos passam então para uma fase de seleção. E aqui, a seleção das ideias, o que vos propomos, portanto, são 2 processos simples. Portanto, um primeiro que é os alunos fazerem uma pesquisa aos principais concorrentes, portanto, analisar o mercado, ver o que é que já existe e aqui podem recorrer ao Google Play, portanto, ao App Store, portanto, têm várias ferramentas para onde fazer esta pesquisa e também analisar os potenciais obstáculos às suas ideias. E indo aqui para o primeiro ponto, portanto, de análise aos concorrentes, é preciso também transmitir aos vossos alunos que não devem só ver as soluções tecnológicas, mas também as não tecnológicas, que podem estar a resolver o problema e daí não haver, portanto, uma necessidade real para a sua solução e, portanto, é escusado os alunos estarem, se calhar, com grandes esforços
quando o problema já está resolvido. E aqui até é interessante os próprios alunos promoverem uma conversa, por exemplo, com os avós e perguntar como é que na altura resolviam esse problema, e daí até podem surgir outras ideias. E depois então, portanto, como última fase, é então analisar os obstáculos, e aqui temos estas questões que os alunos podem responder, colocando o mais um se a resposta for afirmativa ou menos um se for negativa, que se prende muito com a análise se as ideias, portanto, são de facto diferentes, se destacam daquilo que já há e se os alunos estão entusiasmados com as suas ideias, porque isto é essencial para os alunos continuarem com os seus projetos, porque tem que haver de facto esta identificação com os temas. E no final então, portanto, de todo este processo, então os alunos deverão ter em mãos 2 a 3 ideias, que são aquelas que vão avançar para a fase seguinte do módulo 3. Se houver, obviamente que todos estes exercícios estão disponíveis na plataforma do Webs for Good. De qualquer forma, se houver depois alguma questão, partilhem connosco, que nós também temos todo o gosto em ajudar. E sem mais demoras, não sei se há alguma questão. Exatamente, tem sempre os experts, portanto, que também vos podem ajudar e são essenciais. Portanto, tem um expert na parte do idea screening, em que podem ser essenciais às vezes em desbloquear algumas questões. Portanto, se os alunos estão indecisos numa ou outra ideia, os experts podem aqui fazer algumas questões aos alunos que os farão pensar melhor e tomar a sua decisão. Não havendo mais questões, eu passaria então à professora Clara Ferreira. Olá. Olá, professora Clara. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora. Força. Ok, Até então já. eu começo, tenho muito pouco tempo, não é? Já percebi que está apertadinho de tempo. Então, Sim, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar a tela para ser mais simples, não sei se conseguem ver. Estão a ver? Estamos. Pronto. Não falta só pôr no ecrã. Sim, sim. Exatamente. Tá? Ok. Então, a nossa ideia começou, nós estávamos a fazer os exercícios todos propostos pelo CDI, estávamos a pensar que gostaríamos de participar, os 2 alunos em questão estavam a fazer a prova de aptidão profissional, portanto um curso profissional, e estavam a pensar que gostavam de fazer uma aplicação, mas não sabiam bem sobre o quê. E é engraçado porque se estivermos atentos a tudo o que nos rodeia, vem a ideia surgiu da biblioteca, porque o professor da nossa escola, responsável pela biblioteca, chegou perto de nós e disse-nos que precisava de atividades para as crianças do 5º e 6º ano acerca da segurança na internet. E nós lembrámos de fazer o Pensa antes de publicar. Basicamente é um livro, e este livro torna-se mais divertido quando é utilizado com a nossa aplicação. E depois toda a gente nos disse que isto era uma ideia giríssima para fazer as pessoas lerem mais. Então resolvemos, com a ideia de ajudar o bibliotecário, tivemos mais uma ideia que era conseguir pôr crianças a ler. E depois, ainda como tínhamos estado a ver ideias sobre a gamification, então decidimos colocar no final um jogo, no final de ler-se o livro, verificar se os alunos que leram um livro aprenderam tudo sobre segurança na internet. Eu vou pôr aqui um pequeno vídeo, não sei se conseguem ver. Basicamente é o livro, este é o livro. O livro está na nossa biblioteca, nós na escola depois imprimimos 11 cópias e através da aplicação que nós desenhamos para o Webs for Good, conseguimos, através de realidade aumentada, como estão a ver, animar de alguma forma os conteúdos que foram escritos pelos alunos para tornar o conteúdo mais interessante, e é esta a nossa app. Portanto, esta parte aqui do vídeo
mostra as várias páginas do livro. Esta parte vai ser rápida, portanto, então, só mostrar que tem várias animações, cada página tem uma animação. E depois tem o tal jogo que eu falei, que vai fazer é tipo quiz, em formato de quiz, que vai fazer perguntas acerca de a segurança na internet. Se calhar vou avançar para não demorar mais tempo. Pronto. Como é que se chegou à ideia? Bom, eu fui usando as ferramentas que foram disponibilizadas no site do Apps for Good. Depois, eu também já usava algumas ferramentas para ter ideias para trabalhar com os alunos que estavam a fazer as provas de aptidão profissional. Algumas vezes os alunos estão um pouco perdidos. Então, nós usamos vários truques para tentar que eles tenham ideias, mas a principal, eu acho que é sempre, o professor tem que sempre, de alguma forma, ir guiando, porque eles dispersam-se muito ou desmotivam-se facilmente. Uma das coisas que, eu não sei se todos estão com profissionais que não estão, uma das coisas com os profissionais é que eles têm, alguns deles têm pouca motivação. Estes 2 alunos nem sequer queriam continuar estudos, nem sequer queriam continuar na área, e o que acontece é que, graças ao Apps for Good, eles hoje em dia, ela está no 2º ano da faculdade, o João está super motivado para trabalhar na área, descobriram o gosto pela programação, eles eram de multimédia, através do desenvolvimento do jogo. A aluna neste momento está em programação de jogos e, portanto, o mais importante é conseguir que eles não se desmotivem e continuem sempre. O que é que aconteceu? Quando eles tiveram a ideia, ficaram muito contentes, vamos fazer, isto é muito giro, eles não se questionam, depois é muito difícil de prosseguir com a ideia, porque a ideia era muito original, então o jogo foi programado em Unity, isso não os estava a preocupar e eles estavam muito motivados, só que de repente aconteceu que saiu uma notícia no Expresso de que eles iam usar a mesma ideia do João e da Mónica, iam usar esta ideia de realidade aumentada no livro. Foi aí que surgiu o Expert. Nós falámos com este senhor, o Bob Banks, só porque ele era estrangeiro, já emocionou muito a Mónica e o João. Reparem, nós somos de Santarém, uma terra pequenina, eles acharam que era fantástico estarem a conseguir falar com uma pessoa de uma universidade do Reino Unido e estavam muito, muito excitados com a ideia e toda a experiência foi muito interessante para eles, até porque eles não tinham muito facilidade em expressar-se em inglês. Eu tive que ajudar um pouco, mas o que é que o senhor lhes disse? O senhor disse-lhes que, apesar de já haver uma ideia semelhante, que a ideia deles podia se distinguir de alguma forma, para eles procurarem uma forma de se distinguirem, de serem diferentes da aplicação que já existia. E às vezes acontece isto, que há uma boa ideia, depois os alunos descobrem que essa boa ideia já existe, mas nós podemos continuar com a ideia desde que de alguma forma consigamos arranjar uma forma de nos distinguirmos. E portanto falar com os experts é sempre bom em qualquer fase do projeto, mas para nós mesmo fulcral fosse nessa altura do projeto, que eles estavam quase a desistir. E, portanto, já foi falado aqui e também achei que foi muito importante para o desenvolvimento do nosso projeto, que foi falar da ideia a outras pessoas. A ideia foi-se desenvolvendo, nós tivemos a oportunidade de ir de Erasmus à Itália, e o facto de nós levarmos a ideia ainda numa fase muito embrionária, ainda estar mesmo inicial, foi bom porque outras pessoas de outras realidades puderam opinar e puderam todos dizer, mas porquê é que não acrescentam isto ou aquilo? Então foi muito importante a todos os níveis, também ao nível de motivação, que era o maior problema que estes alunos tinham. Depois, outra continuação de apresentar a ideia foi quando nós decidimos ir experimentar com os alunos do quinto, que era para os quais a aplicação se destinava. Então, quando eles foram aos alunos do quinto ano e viram uma reação só a uma pequena realidade aumentada foi tão grande, os alunos diziam, por favor, voltem, por favor, deixem-nos usar.
Isso foi muito importante para eles nunca desistirem e conseguiram levar o projeto todo até ao fim. E pronto, eu penso que, não sei se têm dúvidas. Doutora Clara, temos aqui uma dúvida, portanto, que é... não estava a ver. Não há problema, nós fomos aqui apontando. Que aplicação é que utilizaram para fazer o projeto de realidade aumentada? Pronto. Os alunos precisavam de apresentar a prova de aptidão profissional. Então, eles tinham muita pressa, porque isto foi há 2 anos, porque nós só se concorre para o Apps for Good no final do ano letivo e depois, como passámos, afinal já foi no outro ano a seguir. Então, o que é que sucedeu? Eles fizeram primeiro em Animate, fizeram a parte toda do jogo em Animate e fizemos para a realidade aumentada, usámos uma aplicação que já existia, disponível na net, mas que não podia ser usado como app. Então, no final da PAP apresentada, juntámos-nos e começámos a trabalhar em Unity, porque o João, que é um dos alunos, ele descobriu que havia uma funcionalidade que se adicionava ao Unity e que permitia fazer a realidade aumentada. Então teve que se reprogramar todo o jogo que eles tinham construído para o Animate, eles reprogramaram todo em Unity. A única coisa que se aproveitou foi a história que estava feita, foi feita normalmente no Publisher, a Mónica. Nós tínhamos uma ilustradora, mas que desistiu do grupo muito no início, então a Mónica usou fotografias que eu tirei à minha família e vídeos que eu fiz com a minha família. A Mónica transformou-os todos em banda desenhada para não sermos reconhecidos e fez o trabalho todo em Photoshop e em After Effects. E depois o João programou o jogo todo em Unity. Muito obrigada pelos parabéns. Foi uma viagem. E são de facto muito merecidos, e ainda dizer, portanto, que esta equipa foi ainda a Londres apresentar o seu projeto aos Awards em Londres, e teve um sucesso enorme junto do júri e do board do Apps for Good. Tiveram imensos comentários, imensas pessoas interessadas, inclusive em ajudar ainda a desenvolver a app e portanto, a chegar a outros níveis e de facto tiveram uma prestação fantástica. Professora... Isso é uma coisa que eu agradeço, eu estou muito agradecida, nós os 3 estamos muito agradecidos porque depois foi só voar, os alunos aprenderam imenso, nós estamos muito agradecidos com o CDI porque nos permitiu fazer apresentações, pitches em inglês, e notou-se uma evolução absurda. Eu aconselho a todos que tentem participar com o maior número de alunos possível, porque vale mesmo a pena, os alunos evoluem mesmo, imenso. Portanto, muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos, professora Clara, e continuo com o trabalho que realmente é uma motivação, a sua energia e o seu trabalho. Obrigada, professora. Obrigada. E vamos então para continuar nesta parte criativa, e eu então passava a palavra à Marta, portanto à IBM, um dos nossos parceiros, que se disponibilizou para dar mais uma ferramenta que vocês podem complementar a todos estes exercícios que estão não só na plataforma do Apps for Good, como também aqueles que já foram aqui apresentados. Marta, obrigada e força! Até já! Não estamos a ouvir, Marta, não sei se... Estão-me a ouvir agora? Agora sim, agora sim. E estão a ver o meu ecrã? Sim. Ótimo. Ok, até já. Até já então. Então, muito boa tarde a todos. O meu nome é Marta Pimentel e eu trabalho como consultora na IBM aqui em Portugal. Eu estou aqui hoje para vos falar um bocadinho sobre uma framework que nós utilizamos na IBM, que se chama o Enterprise Design Thinking, que tem como objetivo criar soluções para encantar os utilizadores. Eu não estou aqui sozinha hoje, eu convidei mais 3 colegas meus. Nós normalmente costumamos trabalhar os 4 nesta framework, portanto já temos alguma experiência e eu achei que fazia todo o sentido envolvê-los também nesta formação. O nome deles é Maria Inês Antunes, a Lúcia Cruz e o Eduardo Teixeira. Eles também terão aqui um papel
importante, já que enquanto eu estou a fazer esta apresentação, vocês podem ir fazendo questões no chat e eles vão respondendo. O mesmo irá acontecer quando eles forem falando. Portanto, vamos começar. Esta é a agenda que nós vos trazemos hoje. Vamos então começar com uma introdução ao Enterprise Design Thinking. Em seguida vamos explicar como é que é feita a preparação deste workshop. Aqui entrará então a Maria Inês e em seguida vamos falar das 3 etapas-chave da framework, que é o observar, o refletir, onde nós realizamos o workshop em si com todas as suas atividades inerentes, o realizar e em seguida vamos explicar alguns desafios que nós costumamos lançar às nossas equipas para a ativação de ideias, ativação do cérebro são atividades energizantes e vamos então terminar com o encerramento. Começamos então com a introdução ao Enterprise Design Thinking. Nós nesta framework gostamos acima de tudo de vos mostrar e não explicar. E vamos então começar aqui com uma pequena atividade e eu coloco-vos a questão, também vocês participem via chat, o que é que vocês acham que necessita este rapaz? Participem. Muito bem, degrau, um banco, um livro, uma escada, um livro, uma escada, um degrau, de ser mais alto, interessante, um livro, muito bem. A maioria das respostas e a abordagem mais tradicional é de facto esta, é as pessoas darem logo, ou procurarem logo a solução final e procurarem nomes para as coisas, o que muitas vezes acaba por fechar o âmbito. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem agora que eu vos digo que o rapaz está a tentar alcançar algo que está fora do nosso campo de visão e, portanto, o facto de nós dizermos que ele precisa de um livro já nos está a fechar muito o âmbito e está-nos a fechar muitas possibilidades. Portanto, nós aqui, muitas vezes, o que nós tentamos utilizar nesta framework são verbos, como, por exemplo, o rapaz precisa de alcançar algo. Isto abre-nos muito mais possibilidades e temos aqui muito mais opções, portanto, temos uma panóplia muito maior e muito mais aberta de opções. Portanto, o objetivo é sempre abrir o âmbito e não tentar fechar e ir logo direto àquilo que nós achamos que é a solução final. Alguma vez vocês já experimentaram este equipamento? Portanto, é uma máquina de ressonância magnética. Eu nunca utilizei, mas imagino que seja uma experiência muito traumática, claustrofóbica, portanto não deve ser fácil, não é? Temos de estar ali parados, sem nos mexer, não deve ser agradável de todo. Agora, vocês imaginam a experiência de uma criança neste tipo de equipamento? Portanto, aquilo que eu vos vou falar agora é um exemplo onde esta framework ajudou um hospital que tinha um problema na gestão dos exames que utilizavam esta máquina, principalmente quando eram crianças a fazer este tipo de exame. Porquê? Porque como as crianças não queriam fazer o exame, portanto tinham muitos problemas, muitas filas de espera, tinham que anestesiar as crianças, portanto havia todo um problema na operação do hospital. E, portanto, esta framework foi utilizada, portanto foram várias equipas que tiveram a trabalhar nesta problemática. O que é que eles começaram por fazer? Primeiro, observar o ambiente em que as crianças se sentem melhor, o que é que as faz rir, o que é que as faz chorar, o que é que as deixa mais frustradas. Passaram por todas as etapas da framework do Design Thinking e no final a solução foi muito interessante. Portanto, eles conseguiram criar uma experiência muito mais alegre e que promove muito mais a imaginação das crianças quando fazem este tipo de exames. E, portanto, aqui neste caso, as crianças imaginam-se a entrar para dentro de um navio ou então, como neste exemplo, um submarino. Portanto, vamos experimentar. Esta é uma atividade que normalmente nós costumamos fazer durante estes workshops, onde nós muitas vezes, como não estamos aqui presencialmente, eu vou explicar um bocadinho o que é que nós fazemos, mas nós inicialmente pedimos para as pessoas desenharem um despertador. Deixo-vos aqui 5 segundos para pensarem mentalmente num despertador.
Pronto, eu não consigo ver as vossas mentes, mas imagino que muitos de vocês tenham pensado num despertador daqueles mais antigos, ou um despertador digital, alguns de vocês talvez um telemóvel. E agora eu dizia-vos para vocês desenharem uma melhor forma das pessoas acordarem de manhã. E deixo-vos aqui algum tempo a vocês largarem asas à vossa imaginação. E posso-vos dizer que o resultado, quando nós pedimos este segundo desafio, tem muito mais ideias criativas e abre muito mais horizontes. Por exemplo, quando eu participei nesta atividade, uma das ideias era colocar molas numa cama para levantar as pessoas, exatamente, música, portanto havia pessoas que também pensavam em música para acordarem, havia pessoas que pensavam também em acordar na praia, exatamente, portanto muito mais ideias do que quando nós pedimos para desenhar um simples despertador. Ou seja, qual é que é aqui a grande moral da história? É quando nós pedimos para as pessoas pensarem na experiência de um utilizador, se focarem na persona final, se focarem no utilizador, portanto vão ter resultados muito mais interessantes e muito mais variados do que pedir simplesmente para pensar na solução técnica ou num objeto concreto. Portanto, o que é que nós aprendemos? Centrarmos nas pessoas leva-nos a ideias mais inovadoras, portanto esta foi uma das conclusões que acabámos de retirar com este último exercício que vos coloquei. Trabalhar em equipas diversas gera mais possibilidades, portanto no exemplo das crianças de que vos falei, tivemos várias equipas multidisciplinares e pessoas muito diferentes a trabalharem em conjunto, só assim é que é possível obter ideias muito mais diversas. E algo que vou referir também um pouco mais à frente, mas que é muito importante também para esta framework, é a reinvenção constante. Portanto, não ter medo de executar, não ter medo de falhar, porque podemos sempre voltar atrás e melhorar aquilo que nós obtivemos em primeiro lugar. Isto permite-nos, claro, falhar rápido e com baixos custos. Portanto, o projeto das crianças, obviamente, a primeira execução não foi imediatamente a máquina de ressonância magnética como vocês viram, portanto houve outras etapas antes, mas o importante acima de tudo é que executemos e que falhemos e que voltemos a executar. Então, o que é o Enterprise Design Thinking e por que devemos utilizá-lo? Esta é uma frase do Albert Einstein que acho que se enquadra muito bem aqui. A frase é "We can solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them". Ou seja, nós temos que ter, quando estamos a tentar solucionar um problema, temos que ter um tipo de pensamento diferente daquele que tínhamos quando criámos esse mesmo problema. Portanto, a abordagem mais tradicional, aquela que nós fomos ensinados a fazer, é, portanto, pediram-nos para nós começarmos por convergir e tomar opções, ou seja, pronto, sentem-se numa mesa e decidam e vejam qual é que é a melhor hipótese para um problema. E é assim que nós fomos ensinados a fazer, portanto, tomar opções. O que nós tentamos fazer nesta framework é primeiro divergir, criar opções e só depois sim escolher a melhor opção. O que é que nós muitas vezes fazemos nestes eventos? Nós costumamos trabalhar em equipas e muitas vezes nesta fase do Diverge nós pedimos a cada elemento da equipa para pensar para si próprio e escrever em post-its as suas ideias, não partilhar com os restantes e portanto criar o máximo leque possíveis de opções, mesmo que essas opções possam parecer à partida não realizáveis, e depois colá-las num flipchart. E depois sim, todos em conjunto, convergir e selecionar qual é aquela melhor opção dentro de toda a panóplia que nós criámos anteriormente. Esta é uma frase de um presidente antigo da IBM que diz: "All the problems of the world could be settled if people were only willing to think. The trouble is that people very often resort to all sorts of devices in order not to think, because thinking is such hard work." Ou seja, nós nesta framework incentivamos e promovemos as pessoas, acima de tudo, não a pensarem no que estão a construir, mas sim a construir para pensar. E este é o grande foco da nossa framework.
Este é o loop que nos orienta nesta framework. Portanto, este loop baseia-se em 3 fases, como eu já anteriormente referi. Temos a primeira fase, que é o observar. Se vocês pensarem no exemplo das crianças, esta fase do observar foi naquele momento em que as equipas observaram as crianças no seu contexto. Portanto, esta fase é o perceber o contexto, perceber o que é que as crianças gostam, onde é que elas se sentem bem, o que é que as faz chorar, o que é que as deixa mais frustradas, o que é que gostam de fazer. Em seguida, deixa-me ir à casa de banho, tenho que andar com isto atrás de mim. A seguir, temos alguém, desculpa Marta, que alguém está, portanto, com o som ligado. E em seguida, temos então a fase do refletir. Nesta fase do refletir é quando nós fazemos então o diverge, portanto criar opções e converge, selecionar opções e aquela que melhor se enquadra, tendo em conta o contexto que nós estivemos a observar. E a terceira fase então o realizar. E vocês veem que isto é um loop, portanto há uma reinvenção constante, portanto observamos, refletimos e realizamos, e voltamos atrás, observamos, refletimos e realizamos. E estas 3 fases têm que ser feitas as 3, não podem haver 2 fases em separado, porque se nós observarmos e refletirmos apenas, então estamos sempre a pensar e não executamos nada, não pode ser, nós temos que observar, refletir e executar. Mesmo que falhemos, não tem problema, voltamos atrás e depois executamos novamente. Se nós apenas estivermos a refletir e a realizar, não estamos aí na direção certa. Portanto, temos que nós, acima de tudo, perceber o contexto e realizar, tendo em conta o contexto que observamos. Se estivermos apenas a observar e a realizar, estamos apenas a obedecer a ordens, porque estamos a fazer aquilo que os utilizadores nos pedem, e nós, acima de tudo, temos que ser críticos, temos que ter opiniões e temos que, as nossas ideias têm que, portanto, refletir estas nossas opiniões e os nossos pensamentos. Temos então aqui o loop de Enterprise Design Thinking: observar, refletir e realizar. Portanto, concluindo, o Enterprise Design Thinking by IBM é uma framework que nos ajuda a encontrar melhores soluções centradas nas pessoas, em menos tempo e com menores riscos. Para a IBM, estes são 3 pontos fulcrais nesta framework. A primeira são os ILS. Isto será falado um pouco mais à frente, o Duarte é quem irá explicar esta parte, mas basicamente é aquilo que permite, portanto é a definição concreta do que é que a equipa irá fazer e, portanto, ajuda as equipas a alinharem num objetivo único. Em seguida nós temos os playbacks, ou seja, nós neste tipo de workshops temos várias atividades. No final de cada atividade, o objetivo é que as equipas façam um playback, ou seja, exponham todas as ideias que tiveram do decorrer da atividade que desenvolveram, recebendo assim feedback das outras equipas, mas também, acima de tudo, de alguém muito importante, que são os sponsor users, que é para a IBM a terceira chave fundamental. E os sponsor users são muitas vezes os patrocinadores, as pessoas que têm o interesse neste projeto e as pessoas que nos dão as condições de trabalho essenciais para nós se conseguirmos fazer então o evento, o workshop. Recapitulando então esta parte que foi a introdução ao Enterprise Design Thinking. Os princípios que nos guiam: focos no utilizador e no user outcomes, equipas diversas e a reinvenção constante. O loop é aquilo que nos orienta e as chaves fundamentais para nós são os heals, os playbacks e os sponsor users. Eu vou passar agora a palavra à minha colega, a Maria Inês, que vos vai falar um bocadinho sobre a preparação do workshop em si. Olá, boa tarde, acho que me estão todos a ouvir. Falando um bocadinho da preparação do workshop, ou seja, o workshop Design Thinking não tem que ter um tempo bem definido. Nós já tivemos workshops de 2 dias, já tivemos 3, já tivemos inclusive de umas meras horas, ok?
O que é importante neste workshop? Acima de tudo, os espaços e os materiais. Quando nós falamos em materiais, estamos a falar de canetas com cores, post-its, flip charts e espaço. Ou seja, porque a ideia é depois também irmos apresentando e fazer os playbacks, e para isso temos que ter um sítio onde possamos expor de alguma maneira as informações que nós temos. A ideia é criar uma experiência ativa e acelerada, ou seja, todo o workshop, normalmente o workshop Design Thinking tem um facilitador principal e às vezes tem facilitadores por grupo, ou seja, pessoas que já tiveram contacto com o Design Thinking e estão a ajudar cada grupo, ok, a chegar às ideias e a passar em todos os processos. A ideia nunca é ser uma apresentação do facilitador, por exemplo, a ideia é estar sempre toda a gente a participar, a ver playbacks, como a Marta também referiu, e praticamente utilizamos as ferramentas dão igualdade de voz. Isto porquê? Porque, por exemplo, existem alunos, no vosso caso, que vão ser mais introvertidos, não é? Do que outros. E a ideia é usar os post-its exatamente para isso, porque nós temos a parte constante em todas as atividades de divergir primeiro e depois convergir. Na parte de divergir, a ideia é eles usarem os post-its para colocarem as ideias e exporem as mesmas, ou seja, permite que todos tenham uma voz e uma oportunidade de apresentar as suas ideias. Ou seja, nós acreditamos que as pessoas corretas, no local correto e com as ferramentas corretas, usando o Enterprise Design Thinking, vai produzir resultados. Algumas regras básicas que acho que já estão familiarizados, que é começar a horas e cumprir horários, computadores fechados e telemóveis desligados, estarem comprometidos e ativos, menos conversa, mais escrita, menos escrita, mais desenhos, não desperdiçar uma oportunidade, incentivem os alunos sempre a participar e ficarem confortáveis, estando desconfortáveis. Normalmente nós fazemos durante o processo de Design Thinking, nós fazemos algumas atividades para quebrar o gelo, porque muitas vezes, no nosso caso, as equipas não se conhecem. Neste caso, as equipas vão se conhecer, porque normalmente são alunos que já se conhecem, mas de qualquer das maneiras é importante fazer algumas atividades para não quebrarem o ritmo, para não se distraírem, etc. A quantidade, primeiro, de qualidade, ou seja, a ideia é dar o máximo número de post-its que conseguirem. Voltarem à ideia dos porquês, eles devem questionar as ideias dos colegas, devem desafiar o normal. A ideia, se tiverem ideias completamente fora do que consideram normal ou que são, de alguma maneira, não são passíveis de serem feitas na realidade, podem gerar outro tipo de ideias que até podem ser as ideias que são escolhidas no final. Plantem sementes, ideias levam a ideias. Sejam criativos e, sobretudo, a ideia é que eles se divirtam neste processo. A ideia não é ser um processo aborrecido, mas divertido para os alunos. Agora entramos um bocadinho no loop. Como a Marta referiu, o loop é o coração praticamente do Design Thinking, começando pela parte de observar. O que é o observar? O observar é tentar ver algo que alguém não viu antes, ok? É emergir no espaço onde o nosso cliente final está. No caso das máquinas de ressonância magnética, era observar as crianças, como é que elas reagem, onde é que elas estão confortáveis e tentar ver quais são as razões que levam a elas ficarem confortáveis e daí surgirem ideias para o mesmo. As outras etapas é o refletir e o realizar, e agora vamos aqui, voltamos um bocadinho à imagem que já apresentámos antes, que é o observar, ou seja, estamos a observar onde é que elas se sentem mais confortáveis. E em termos de refletir, a ideia na parte do refletir é conhecer um bocado o cliente que nós estamos, nós chamamos de persona. A persona praticamente é o cliente final, ok? Com algumas assumptions que nós fazemos para depois construir as ideias. E praticamente a parte do refletir é afunilar essas mesmas ideias, conhecer a persona e ir afunilando as ideias que vão surgindo. Em termos de refletir, existem vários mecanismos e várias técnicas que vocês possam usar, ok? A primeira técnica é o Empathy Maps. O que é que isto permite? Isto permite conhecer o nosso utilizador, a nossa persona, criar a nossa persona, ou seja, perceber as dimensões à volta dele, o que é que ele sente, o que é que ele faz e o que é que ele pensa, para desenhar bem quem é o nosso user final e onde nos vamos concentrar. Os As Is Scenarios é praticamente tentar perceber
o que é que nós podemos melhorar nessa experiência que estamos a analisar, ok? Por exemplo, dou-vos o exemplo em que já participámos, em que estávamos a analisar, por exemplo, melhorias internas dentro da nossa empresa, em que pensamos como é que é o dia-a-dia de uma certa pessoa, ou, por exemplo, pode ser uma jornada, ok? O need statement é perceber o que é que as pessoas precisam, o que é que no as is scenarios, ou seja, nos as is scenarios é ver num determinado período de tempo. Os need statements já é perceber o que é que faz falta a estas pessoas e que não está a ser respondido. O ideation são as várias ideias que vão ressurgindo dos need statements. Nós primeiro percebemos o que é que eles precisam e temos uma série de ideias que depois vai levar a uma priorização. E o da Hills vai ser como se fosse um statement final em que a equipa está a trabalhar para esse mesmo. Ok? Então, indo mais para o Empathy Maps. Temos aqui uma frase: Good design is about recognizing that the person on the other end has a lot less patience than you do. Isto porquê? Porque normalmente nós no final, quando em grupo, às vezes chegamos a uma ideia que achamos que é boa, que é muito boa, mas a realidade é que nós não estamos nós não somos o utilizador final. E às vezes para o utilizador final não interessa o trabalho que tivemos até chegar a essa ideia, interessa para que é que me serve esta ideia e em que é que me beneficia. Portanto, é sempre importante distanciarmos do utilizador final e saber e ter consciência que nós não somos o mesmo e daí perceber quem é o nosso utilizador final. Qual é o aspecto positivo? É que num grupo toda a gente sabe um bocadinho sobre este user e isto permite-nos ganhar o melhor entendimento sobre o mesmo. Thinking of it as stepping into your user's shoes. E o que é que faz um bom Empathy Map? Primeiro, explora várias dimensões do user. Não é só o job title, ou seja, não é só, por exemplo, se estiverem a analisar uma empresa ou uma pessoa ou um cliente, ou uma empresa em que um é gestor de projetos ou o que é que seja, não é só o job title, ou por exemplo mesmo um professor. Qualquer professor tem objetivos, tem obstáculos e a ideia é perceber um bocadinho quais são. A ideia também é capturar o que é positivo e o que é negativo nestes sentimentos, no que pensa e no que faz, porque às vezes os aspectos positivos, se forem melhorados, também podem levar a outras ideias, não só os negativos. Praticamente isto vai parecer um mapa, como se fosse primeiro como se desenhassem uma cruz, com o user no centro. E praticamente num lado tem o 6, que praticamente é um bocado as reações, o does são as ações em si, o think são as expectativas do user e o feel são as emoções que ele sente. Ou seja, do lado esquerdo vocês têm o say e does, que é se nós seguimos o user, sempre nós conseguimos responder rapidamente o que é que ele normalmente diz e o que é que ele normalmente faz. O que é que ele pensa e o que é que ele sente é algo que nós temos que inferir, temos que tomar algumas assumptions. E em termos de desenho, pronto, já expliquei como é que desenho, pôr o user no meio e a ideia é novamente divergir. Vocês vão ter os post-its, a ideia é colocarem as ideias do que é que acham que o user faz e diz e sente e depois a ideia é começar a fazer clusters do que é parecido e do que é que podem agrupar. Ok? Os as is scenario maps. Os as is scenario maps ajudam-nos a conhecer o user num determinado período de tempo. Ou seja, pode ser, por exemplo, são também as chamadas as jornadas. Por exemplo, pode ser uma experiência durante o dia-a-dia de uma pessoa, desde que acorda até ao final. Pode ser uma jornada, por exemplo, querem melhorar a solicitação de crédito, por exemplo, num banco. É a jornada desde o início até que obtém o crédito, para perceber quais são os pain points, quais são as dificuldades e como é que nós podemos melhorar isso. Praticamente é um snapshot da experiência atual do cliente, ou do user, ou da persona, ok? O que é um bom as is scenario map? É focado numa única pessoa, apresenta uma detalhada imagem
do que é a situação corrente e expõe quais são as dores do dia-a-dia dessa pessoa ou dessa jornada e as oportunidades para melhorar, ok? Praticamente temos que desenhar o que é o doing, o thinking e o feeling, e vai parecer como se fosse uma tabela em que voltamos a fazer a mesma coisa, ou seja, divergimos, colocando várias ideias em post-its e depois, com base nas ideias que o grupo tem, a ideia é verificar quais são as fases que existem e depois nelas identificar algumas oportunidades e alguns pain points. Por exemplo, está aqui um exemplo de uma viagem, em que os steps seria preparar a viagem, planear, viajar e chegar ao destino. Em termos de preparar, normalmente convém verificarmos se temos o passaporte, vamos ler sobre o destino, no plano vamos marcar o voo e reservar o hotel. Quando nós chegamos lá, por exemplo, já queremos fazer um check-in no hotel e ver quais são os pontos importantes da cidade. E durante todo este processo nós temos vários pontos em que vamos pensando e tendo sentimentos. E depois uma das coisas poderia ser, se pudéssemos melhorar, ou seja, toda esta preparação até chegar à destination, quais seriam os pontos a melhorar, com base no que a pessoa que estamos a analisar pensa e sente. E agora vamos ir um bocadinho mais a fundo nos need statements. Portanto, os need statements focam-se sobre quais as necessidades dos nossos utilizadores, portanto, quais as necessidades, quais os desejos e quais os objetivos, tendo em conta o as-is que foi feito no passo anterior. Vocês já conhecem o vosso user e, portanto, vamos passar à parte de quais é que são as dores que ele sente no dia-a-dia ou neste roadmap. Isto é a forma como esta parte do need statement se vai parecer, portanto, vocês vão querer ter um espaço em branco para descrever o vosso utilizador, vão ter o needs away to, portanto, precisa de alguma forma de, e novamente um espaço em branco para porem tudo o que vocês acham que seja dores e pain points a serem abordados, e novamente o so that e um espaço em branco para refletir, onde vocês vão preencher com o objetivo final de o que é que ele vai beneficiar. Portanto, o que é que faz um bom need statement? Focarem-se no utilizador, como a Maria Inês e a Marta disseram, quais é que são os pain points, não saltar para as features, portanto não tentar já chegar à parte técnica e às soluções, focarem-se no utilizador, e estes objetivos, estas dores podem ser específicas e podem ser gerais. Um exemplo que nós aqui temos é o vosso exemplo dos professores. Vocês precisam de uma forma de comunicar com os pais, que é um objetivo mais geral, e um objetivo mais específico, por exemplo, é vocês precisam de papel ou precisam de algum sítio onde escrever as coisas. E são os dois bons pain points que vocês sentem no vosso dia-a-dia, por exemplo. Portanto, agora mostrando-vos um mau exemplo. Um mau exemplo de um need statement é a Liz, que é a nossa analista, precisa de uma forma de chegar a um dashboard onde tem toda a informação dela para que consiga ter toda a informação no mesmo sítio. Porquê é que isto é um mau need statement? Porque nós já estamos a especificar a solução, nós já estamos a chegar à tool, à funcionalidade, em vez de pensar alargadamente no utilizador. Portanto, o que é que seria um bom need statement? Pensar que a nossa Liz, a analista, precisa de uma maneira de chegar aos requisitos dos seus clientes de uma melhor forma, mais otimizada, para que tenha tempo para fazer as coisas mais importantes. Portanto, estamos a generalizar com os verbos, que a Marta falou no início, e não a tentar chegar não tentar chegar às tools, às soluções e olhar para o nosso user como uma pessoa e não como um robô. Para vocês chegarem aos need statements, usamos o conceito dos 5 whys, que já foi explicado na apresentação anterior. Portanto, vamos voltar à idade dos porquês. E isto é o vosso conceito final, portanto, ao que vão chegar é desenhar, portanto, vamos estar na parte do divergir, onde cada um faz individualmente uma reflexão sobre quais é que são os pain points que o vosso utilizador tem.
vão pensar em silêncio e preencher os espaços em brancos e sim, no fim, fazer os clusters onde aí já toda a gente participa. Depois desta fase passamos para as Big Ideas, que é o Ideation, que é a geração de ideias. Portanto, nós já identificamos quais é que são os problemas dos nossos utilizadores e vamos passar então a tentar solucionar os problemas sem qualquer limitação. E o que é que eu quero dizer com isto? É realmente sem qualquer limitação, onde vocês têm de aceitar as ideias mais malucas, ou que possam achar que são mais malucas, que não fazem qualquer sentido. E isto cá temos vários exemplos do que é mau nesta fase. Portanto, não cortem as ideias, não digam, mas isso é muito custoso, isso custa muito dinheiro, isso leva muito tempo, isso pode não ser a solução certa, isso é demasiado radical, isso... Não entrem por aí, mantenham uma mente aberta. E o que é bom nesta fase? Não julguem as ideias, a quantidade é melhor que a qualidade, para já. Encorajem ideias loucas, e já vos vamos dar exemplos de algumas. Construam sobre as ideias dos outros, portanto usem a metodologia do ok e, em vez do ok mas, não usem o mas. Mantenham-se focados no tópico, não dispersem. Tenham uma conversa de cada vez. Sejam visuais, portanto desenhem e aproveitem, ou não, fujam de tentar solucionar para já o problema, tentem manter as coisas cá muito no alto e não entrem em muitos detalhes. E usem, esta última é muito boa, usem o It's Kinda Like, portanto é qualquer coisa como, portanto imaginem que estão a explicar a uma criança, ou uma criança a explicar-vos alguma coisa a vocês. Isto é um exemplo da parte do ideation nesta fase, portanto desenhem, façam um sketch, tenham um headline, portanto um título da vossa ideia e uma pequena descrição. Portanto, cá temos o nosso personal chef, que entende sem vocês dizerem o que é que vocês querem que seja servido e vos dá logo. Encorajem as ideias loucas e malucas. Isto é um exemplo de um brain chip que é instalado nos cérebros das pessoas e que automaticamente sabe o que é que vocês querem. Isto são ideias loucas. Eu dou-vos o exemplo de uma que nos deram a nós, que foi uma ideia louca que gerou uma solução viável. Portanto, tínhamos uma empresa no Canadá de distribuição elétrica e eles tinham um grande problema no inverno que ficavam com as linhas de alta tensão cheias de neve. E portanto é muito difícil ter alguém a subir lá acima e é muito perigoso para ir tirar a neve lá de cima. Então, uma das ideias loucas que surgiu foi, então e se pusermos um urso a subir lá acima e a abanar o poste para a neve cair? E houve alguém que não cortou essa ideia no início e construiu sobre ela. Ok, então e como é que eu levo o urso lá para cima? E alguém disse, então por que não pôr um urso num helicóptero? E daí surgiu a ideia, porque havia lá alguém que conhecia muito desta parte de como é que funcionam os helicópteros e afins, e a ideia que a empresa está a utilizar atualmente é utilizar as pás dos helicópteros para se aproximarem just right, portanto, aproximarem-se o suficiente para conseguirem empurrar a neve lá de cima. E isto surgiu da ideia mais louca que era pôr um urso a subir um poste de eletricidade. Portanto, esta fase de pensar nas ideias, novamente divergir, em cada um em separado, pensar-se em silêncio, desenhar, fazer um playback no fim e o clustering das ideias, porque pode haver muitas ideias de pessoas diferentes que sejam parecidas e que se complementem. Depois desta grande fase do ideation, passamos à prioritization grid, que é a prioritização das ideias. Portanto, nós já temos as nossas ideias, já fizemos o cluster delas e agora queremos prioritizá-las de acordo com o nosso utilizador. Para isso, nós adoramos os gráficos, portanto, vamos pôr as nossas ideias em gráficos e votar nas mesmas. O que é que faz um bom prioritization grid? Isto, os gráficos de prioritização das ideias são bons para agrupar as ideias de toda a gente, gera discussão, portanto, nós conseguimos que as nossas ideias tenham mais valor acrescentado porque vão gerar discussão sobre o utilizador e faz com que abrandemos um bocadinho e consideremos tudo o que há para considerar. Isto é o exemplo de um gráfico desses, que é, portanto, temos o impacto para o utilizador, de baixo a alto, e temos a viabilidade para o utilizador, portanto, quão viável é
esta solução, a implementação desta solução ou desta ideia. Isto é votado independentemente, portanto, temos vários post-its distribuídos igualmente para toda a gente e as pessoas votam individualmente nas ideias que melhor acham que têm impacto para o utilizador e separadamente qual a viabilidade da solução. E chegamos a um gráfico deste tipo, onde conseguem ver aqui estas linhas. Portanto, temos aqui no campo superior direito os no-brainers, que são as ideias de grande impacto para o nosso utilizador e de alta viabilidade baixa, que isto significa que são fácil de implementação. Portanto, como é óbvio, se temos uma ideia de fácil de implementação que tem um grande impacto para o nosso user, é aquela mesmo que nós vamos querer escolher. Temos depois as outras, no canto inferior esquerdo, que são as que costumamos deitar fora porque são de difícil implementação e de baixo impacto. No meio temos as Big Bets e Utilities, que são as que geralmente aparecem, não são tão boas como as no-brainers, mas são as que geram normalmente ideias de mais fácil execução e implementação. Claro que nada disto é fixo e nós podemos andar a mudar as ideias para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, dependendo da discussão que este gráfico gera. Daqui passamos para as Hills e eu passo ao colega Eduardo. Bem, aqui chegamos à última fase antes de chegar à parte de fazer, do make, ou do do. Portanto, aqui temos aqui a questão do que é uma Hill, né? A Hill é a oportunidade que nós temos como equipa de chegar a uma frase que defina aquilo que nas outras fases anteriores tivemos a trabalhar e ter a certeza que quando construímos essa frase ou essas frases, poderá ser mais que uma, temos uma perfeita noção e um claro entendimento entre todos qual é que é a nossa ideia, qual é que é o nosso objetivo e que estamos todos na mesma direção. Como estava a dizer, servem para alinhar as equipas, para que todos tenham um claro entendimento de qual é que é o nosso objetivo. Estamos a capturar a essência da ideia, portanto estamos a elevar a nossa ideia a um conceito um bocadinho acima do que aquela poderá ser, ou aquilo que já foi falado, mas estamos sempre a focar-nos no que é que o utilizador necessita e o que é que nós nas fases anteriores do framework de Design Thinking identificamos como principais falhas e que estamos a colmatar com esta solução. Eu tenho aqui um pequeno vídeo que vou mostrar. These are extraordinary times, and we face an extraordinary challenge. Our strength as well as our convictions have imposed upon this nation the role of leader in freedom's cause. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. Portanto, deste pequeno excerto de uma palestra que o John F. Kennedy fez, está aqui alguns princípios que são fulcrais para uma Hill. Esta frase tem aqui alguns ingredientes que são importantes para quando definir a vossa Hill no foco do vosso exercício. Noção, aqui ter a ideia que, como falámos anteriormente, nunca nos devemos focar nas tecnologias, né? Nunca falar da solução em si, utilizar verbos quando possível e tentar ter aqui um âmbito mais alargado. Ele não disse para construir uma nave espacial, ele disse que queria, até ao final da década, chegar à Lua. A maneira como se chegava à Lua, ele deixava para a imaginação das pessoas. E é isto que uma Hill deverá ter em consideração. Temos sempre de, como estava há bocado a dizer, alinhar as equipas para resolver o problema que nós temos para os nossos utilizadores, para os nossos users, mas tentar dar sempre uma noção mais abrangente e não pensar na solução. A solução vai aparecer de facto, mas vai ser na parte do make. Portanto, o que é que faz então uma boa Hill? Ela tem de ser clara, tem de ter impacto no pain point que o nosso user tem de ter valor, né? Tem de ser compelling, tem de ter um valor acrescentado para as pessoas que a vão usar, tem de ser mensurável,
convém que seja algo que é achievable, que conseguimos fazer, portanto um bocadinho voltando ao exercício atrás da prioritization grid e das big ideas, estamos a tentar trazer essas ideias que são espetaculares, mas que, como a do URSS, numa primeira abordagem poderá não ser o mais correto, mas transformá-las em algo em que é executável e não deve ter a solução lá descrita. Portanto, temos três focos dentro da Heal, né? O who, né? Portanto o nosso user, o what, o que é que queremos fazer e não como queremos fazer, e o wow factor, ou seja, qual é aquele fator que de facto é diferenciador e vai fazer com que a nossa solução seja muito melhor que qualquer outra que exista. Como já perceberam, todo este framework é baseado nos post-its e nos gráficos e nas tabelas, e mais uma vez aqui temos desenhar um template, identificar a nossa persona, poderá ser mais que uma, mas convém que tenhamos uma, identificar o que queremos fazer e não como, e o fator wow, ou seja, aquilo que vai ser diferenciador e que vai, como estava há pouco a dizer, vai ser o nosso fator único pronto, da ideia. Tenho aqui agora alguns exemplos que vos vou mostrar, portanto isto era uma possível opção. Portanto, aqui o who é o financial planner, o wow factor é o after a market event e o what é, lendo a frase do início ao fim, after a market event, a financial planner knows which clients were affected by that event. Portanto, nós não sabemos como é que ele vai saber, apenas sabemos que ele vai saber de uma maneira automática quais os clientes que foram ao evento e têm um efeito e que possivelmente serão leads de negócio para o futuro. Aqui um exemplo de uma bad deal em que não temos identificado nem um who nem um wow factor é, como já tivemos numa parte do need statement, deliver a customizable dashboard to display data from various sources. Este não é o objetivo. Estamos aqui já a dizer qual é que é a solução, né, que é o dashboard. Não sabemos para quem é que é o dashboard, nem tem um fator diferenciador. Outro mau exemplo também é enhance customer experience by providing digital applications e stores. Novamente, estamos sempre a falar de soluções, etc. Este não é o objetivo, não temos users, não temos wow factor. E aqui temos um possível exemplo do que é uma heal com aquilo que deve ter. Portanto, temos claramente um who, né, que são as pessoas que vão fazer a query, neste caso os requesters. Temos um what e não um how, é fazer uma query, por exemplo, como aqui quando falamos de search queries, é como se estivessem a usar o Google para fazer uma procura de um produto. E estão a utilizar, em vez de utilizarem, por exemplo, iPhone 7 mais 64 GB e estão a fazer aqui transformar a vossa procura numa coisa que o Search Engine iria perceber, podem falar numa linguagem natural. Portanto, eu quero saber quanto é que custa um iPhone de 64 GB. É o nosso wow factor, esse é o diferenciador face ao que existe no mercado, em que não construímos uma frase para fazer pesquisa, mas pomos lá as categorias que definem o nosso produto. Por fim, novamente, nunca pensar na solução, estamos a elevar a nossa ideia a um conceito, a solução vai acabar por chegar, mas quando definimos a Heal, que é aquilo que está a identificar a nossa equipa, está a identificar o objetivo comum para a nossa equipa, temos de ser um bocadinho mais abstratos nesse sentido. Eu sei que vai se calhar um bocadinho contraproducente com os restantes exercícios, estamos a passar do que é abstrato para algo mais concreto, mas aqui queremos novamente incentivar a imaginação e não quebrar essa imaginação das pessoas. Daqui passamos à última fase do loop, que é o realizar. E aqui é o make. Aqui não há muito a acrescentar. É pegar em tudo aquilo que fizemos até agora, termos um user bem definido, temos uma heal, temos um objetivo final, temos já aqui como um sinónimo para o heal, que queremos atingir, e agora é o tempo de chegar e fazer. Por fim, aquilo que também falámos inicialmente, temos que é importante, que é fazer durante todo o workshop, usando esta framework, que é manter as pessoas ativas. Isto vai ser uma velocidade intensa e a nossa ideia é que
X em X tempo, normalmente imaginemos se for um dia, após o período, quando começamos o dia e após o período do almoço, fazer uma atividade destas para que as pessoas voltem a ter energia e fiquem focadas naquilo que têm de fazer. Estes slides. Portanto, aqui tínhamos alguns exemplos que incentivam a imaginação. Portanto, pedia-vos que escrevessem no... Este, se calhar, não é fácil de escrever no chat porque é mais gráfica, mas vou passar para aqui uma outra que poderá ser... Pronto, esta aqui, por exemplo, é do autocarro, em que a pergunta é para que lado é que o autocarro se está a dirigir. Portanto, peço-vos que ponham aí no chat qual é que é a vossa opinião. Várias pessoas têm que ser à esquerda. Alguém disse esquerda. Outros que não se sabe, backward or forward. Pronto, exato. Aqui de facto não há uma resposta correta, não é? Portanto, temos aqui sempre um sentido... Não, ele está aí para a esquerda. Sim. Peço desculpa. Não, eu estava a confundir com outro. Não, este está aí para a esquerda porque... A porta está do lado direito. Porque, normalmente, nos autocarros, a não ser que vivam no Reino Unido, a porta está do lado direito. Portanto, como aqui não estamos a ver nenhuma porta, ela quer dizer que ele está sempre a andar para o lado esquerdo. Exatamente. Pronto, e temos aqui outros exemplos, mas aqui a ideia é sempre criar algum buzz nos vários grupos para que depois, quando voltemos a uns exercícios, eles estejam mais animados e mais dentro do espírito do framework. Tenho aqui mais uns quantos, vou passar à frente. E por fim, o objetivo, vou dar aqui um pequeno resumo então, o que é? Falamos o mesmo, né? O objetivo deste framework... O António tem que desligar o som, peço desculpa. Mas temos marcha atrás. Que o objetivo do framework, por fim, é centrar-nos nas pessoas e já percebemos que ao fazer isso levamos a ideias mais inovadoras, que trabalhar em equipas diversas gera de facto mais possibilidades e temos uma perspectiva mais geral do problema que temos a procurar resolver e por fim, que a reinvenção constante permite-nos falhar mais rapidamente e ter um custo menor de falha. Portanto, este é o loop que define o nosso framework e espero que tenha sido claro para todos vós. Se tiverem aqui alguma questão, por favor ponham no chat e vamos tentar responder a quem quiser se manter no chat, manter aqui na videocall. Obrigada. Se também depois tiverem mais questões, professores também nos podem fazer chegar e nós, portanto, se a equipe IBM não se importar, nós depois também vos fazemos chegar por e-mail. Acho que foi bastante motivador, aliás acho que vamos ter amanhã todos os professores a colocar e a fazer portanto, este brainstorming com os alunos, esperemos que sim, portanto temos aqui vários comentários, ideias muito interessantes, úteis, vão ter acesso à apresentação, sim, através do Moodle. Obrigada a todos. Sei que o tempo aqui é um desafio, mas acho que se conseguiu transmitir esta ideia essencial também da criatividade e obrigada pela vossa disponibilidade. Professores, só uma nota antes de saírem. Eu peço a todos imensa desculpa pela sessão anterior do dia 9, que de facto teve que ser cancelada, portanto o Zoom pregou-nos aqui uma partida e de facto não foi possível. Tem até hoje à meia-noite para votar na data que vos é melhor, portanto, para a próxima sessão e depois então durante o dia da manhã ou sexta-feira ser-vos-á comunicado o dia e a hora final. Para além disso, eu tenho aqui ainda uma professora Sandra, eu preciso colocar o seu último nome, porque caso contrário não conseguimos contabilizar. Temos uma professora Sandra que só tem o primeiro nome. Não sei se ainda está connosco, mas peço que antes de sair que coloque o seu último nome. Sandra Marques, professora Sandra, eu peço, tem que ir ao seu perfil e tem que alterar, caso contrário não temos esse registro. Professores, muito obrigada a todos e até à próxima sessão. E obrigada a todos os formadores que estiveram aqui connosco e que fizeram desta sessão possível. Obrigada a todos e
umas ideias bastante criativas com os vossos alunos e que corra tudo bem neste módulo 2. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigado. E até breve então. Obrigada. Tá, até breve.